Minha querida deusa, seja muito bem-vinda ao clã das sacerdotisas, esse templo de mulheres que estão comprometidas com a sua jornada de autoconhecimento, espiritualidade, desenvolvimento. E vamos abrir o nosso portal. E hoje eu quero falar com vocês sobre o arquétipo da Cleópatra. Eu quero compartilhar como que é a minha experiência com esse arquétipo, o que que mudou na minha vida. Eu sinto que agora é o momento para falar, porque eu ativei o arquétipo da Cleo em 2022 e muita coisa na minha vida mudou, gente. Assim, muita coisa aconteceu. É um arquétipo que eu não desativei, então eu tô sempre reconectando, eu tô sempre nutrindo essa conexão. Não ativei outros arquétipos junto, agora eu estou iniciando uma nova ativação para combinar com o arquétipo da Cleópatra, mas num próximo vídeo, futuramente, eu compartilho sobre esse novo arquétipo, porque, claro que eu vou experienciar primeiro, né, as transformações e depois eu trago aqui para vocês. Mas, gente, falar da Cleópatra mexe com muitos lugares, assim, dentro de mim, porque realmente eu vivi uma grande transformação. Foi um momento da minha vida em que eu saí de um cenário, assim, em que eu ainda era muito menina. E eu dei um salto mesmo para me tornar uma mulher, né? Foi um momento assim de muito autoconhecimento, de muita conexão espiritual também, porque a partir desse arquétipo eu pude me conectar mais com a espiritualidade, eu pude receber códigos que me despertaram a minha consciência, me trouxeram insights e também, óbvio, a conexão com o sagrado feminino, né? Então, Cleópatra, ela traz muito o empoderamento feminino, ela traz muita essa energia feminina, a sensualidade, que não é algo distorcido, é uma sensualidade espiritual, é uma sensualidade magnética, energética, sabe? É algo muito elevado. Lembrando que esse vídeo não é para te incentivar a ficar aí ativando arquétipos. Eu estou compartilhando a minha experiência, porque se você está aqui, provavelmente você sente uma conexão com Cleópatra, você está sentindo um chamado, e a partir desse vídeo você vai sentindo se é o momento ou não de ativar o arquétipo dela. É algo muito pessoal, não é algo que você tem que ficar influenciando as pessoas, ative o arquétipo, ative, faça isso, faça aquilo. Não é. Eu sinto que ativar o arquétipo precisa ter uma intenção muito clara. Você precisa saber lá na tua alma qual é o motivo, qual é a intenção, né? E como a gente se conecta com a nossa alma, não é algo do ego, gente. O arquétipo ele não é algo para nutrir o teu ego, sabe? É algo realmente para te elevar, para você dar um salto quântico na tua vida. Claro que a gente recebe no mundo material, no plano material, né? A gente prospera, acontece coisas maravilhosas no nosso plano material, mas o arquétipo da Cleópatra vibra no divino. Se você é uma pessoa que não está fazendo o trabalho das suas sombras, se você nem sabe o que é isso, se você não sabe nem o que é silenciar, se afastar, se recolher para olhar para as suas sombras e ficar trabalhando ali naquelas questões, naquelas feridas, se você já saiu de um lugar de vitimismo e você já sabe que você é responsável pela sua realidade, pela criação da sua realidade, você vai conseguir lidar muito bem com as sombras do arquétipo da Cleópatra, porque se algo acontece ali no teu ego, se você sente que está muito controladora, que está muito mandona, isso tem a ver com alguma ferida sua, alguma sombra sua. Eu percebo que quando você está consciente desse trabalho de autoconhecimento, de olhar para as suas sombras, de entender que aquilo ali aflorou e agora você vai jogar uma luz e vai tratar e vai curar aquilo, então, ok, você vai saber super lidar com o arquétipo da Cleópatra, porque você vai entender os momentos em que a potência dela tá aflorando algo em ti que tu precisa trabalhar, que tu precisa curar. Não tem como você acessar o divino se você não limpar as coisas que você precisa limpar. O arquétipo da Cleópatra foi o primeiro arquétipo que eu ativei e foi onde eu pude perceber que como que funciona essa comunicação do arquétipo. É uma consciência,
é uma frequência. Se você não acredita em energia, se você não acredita em vibração, se você não acredita que tudo está vibrando e que a gente se conecta com energias, então esse vídeo não é para você. Porque o arquétipo, ele é pura energia e ele é uma consciência que está em outro plano, que está em outra dimensão. Você se conecta como uma estação de rádio, você vai se conectar com aquela frequência, sintonizou, pronto, vocês estão conectados. Então você vai receber informações daquela consciência, daquela frequência. E aí quando você recebe as informações, os insights, os puxões de orelha, eu percebi que Cleópatra dá vários puxões de orelha na conexão com ela, de uma forma bem elegante, bem fina, assim. Mas essa conexão, gente, ela é energética, então a gente se conecta com uma consciência ali que tá te guiando, que tá te ajudando em uma questão da tua vida. Quando eu decidi ativar o arquétipo da Cleópatra, eu estava num relacionamento abusivo. E eu estava no momento em que eu já tinha tomado a decisão de sair daquele relacionamento. Eu não queria mais aquilo para minha vida. E eu estava sem forças para conseguir fazer um movimento maior de rompimento, porque a pessoa me manipulava muito, era muito narcisista. Ele realmente sabia mexer ali no meu ponto fraco e era muito difícil sair daquele emaranhado. Então, eu lembro que uma amiga do nada me mandou uma mensagem falando assim: "Olha, esse vídeo aqui apareceu para mim. Era um vídeo da minha mentora que eu sempre estudo com ela, faço vários cursos, a Bárbara do Desprograme-se. Tem um vídeo maravilhoso dela falando sobre o arquétipo da Cleópatra, inclusive. Foi esse vídeo que mudou a minha vida, a partir desse vídeo. E aí ela me mandou esse vídeo e falou assim: "Olha, assiste esse vídeo porque eu lembrei muito de você. Eu nem assisti, mas eu recebi." Essa amiga minha é muito médium, assim, ela tem uma mediunidade muito aflorada. E ela falou assim: "Eu recebi aqui que eu tinha que te mandar. E eu senti que é pra você." Daí eu fiquei assim, na dúvida. Eu falei: "Nossa, arquétipo da Cleópatra." Gente, eu não tinha conexão nenhuma com a Cleópatra. E aí eu fiquei assim, na dúvida se eu assisti ou não. Tentei assistir, desisti no meio do vídeo, depois eu voltei a assistir. E quando eu entrei ali no flow daquele vídeo, assistindo tudo, eu percebi que eu estava me lembrando de coisas muito importantes sobre mim e que eu precisava fazer aquele movimento com o suporte da Cleópatra. Aquele momento da minha vida, eu precisava sair daquele relacionamento abusivo. Eu não tinha muita clareza de como sair, de como romper, então eu ativei o arquétipo da Cleópatra. Como que é essa ativação, né? Muita gente acha que é só colocar uma foto no papel de parede ali do celular ou do computador e pronto, deixa lá. Mas para mim é algo muito mais profundo. É você se conectar com a energia, com a frequência. Então você meditar ouvindo músicas que lembram a frequência de Cleópatra, então músicas egípcias, né? Tem várias frequências egípcias no YouTube. Então você pode estar colocando uma frequência para ir se conectando, respirando, meditando sobre aquela frequência. Eu sou DJ, produtora musical, então a música para mim, ela é o fio condutor de tudo. Então, assim, o maior momento de ativação de um arquétipo, na minha experiência, é quando eu estou vivendo essa conexão musical, sonora, com essa consciência, que está em 10ª dimensão e lá vai. Então, a música, ela realmente já é uma ativação muito grande para mim, mas também tem meditações guiadas em que você pode estar ativando ali através dessas meditações. Talvez eu vá gravar uma meditação de ativação do arquétipo para quem sentiu que quer nutrir ou quer ativar. A Cleópatra, ela tem a energia do governante e do amante. E essas duas energias, elas se complementam muito, porque ela não fica só naquele lugar de fazer as coisas, de mudar o cenário daquela situação, de prosperar naquilo, mas ela também tem o amor incondicional, ela também tem o arquétipo do amante, que é o arquétipo do amor, o arquétipo que dá porque é generoso, sabe? Porque é abundante. Indo para os outros pontos que mudaram a minha vida, após finalizar esse relacionamento abusivo, eu lembro que eu até cortei o meu cabelo curtinho, assim,
porque eu tava num processo de realmente querer mudar de visual, eu tava muito disposta a me reconhecer, né? Ver quem era essa mulher que estava se tornando. Então eu mudei meu visual, cortei o meu cabelo bem curtinho, assim, em cima do ombro. E foi muito legal para mim essa experiência de mudar o visual, de olhar para o meu externo e ver a mudança acontecendo também. Após isso, eu percebi que a minha autoestima foi melhorando, né? Então eu saí do relacionamento abusivo, mudei meu visual, estava sentindo já a Cleópatra enviando as informações, né? Então eram insights que eu sabia que era dela. Na hora que vem o insight, já vem a imagem dela, né? Então é algo muito assim, você não tem dúvida, você sabe que é porque é uma linha reta, é direto e reto. Então ela ia me orientando, ela ia mandando os insights, né? Então eu teve um período que ela começou a enviar para mim as orientações de cuidar mais da minha pele, cuidar mais do meu cabelo, cuidar mais da minha saúde, do meu corpo, que isso ia elevar minha autoestima e que eu tivesse momentos comigo mesma, né? Momentos sozinha para transformar a solidão em solitude. Eu estava num momento muito frágil em que eu tinha acabado de chegar na cidade que eu moro hoje, que é Florianópolis. Eu tinha pouquíssimos amigos, então eu estava recomeçando a minha vida. E eu acho que também foi esse ponto de fragilidade, de recomeço de vida, que fez eu cair nessa relação abusiva. Eu estava muito vulnerável. Então, Cleópatra ela foi me ajudando a aprender a amar a minha solitude também, transformar a solidão em solitude. Depois desse período de autoestima, solitude, ela começou a ativar em mim uma energia de empreender. Foi aí que eu comecei a criar uma estratégia para sair do presencial, do trabalho presencial. Eu já estava fora do CLT, eu já estava trabalhando num lugar que eu amo e é muito conectado com o meu propósito, mas ali eu estava como PJ e eu tinha que estar ali todos os dias presencialmente. Então, depois que eu ativei o arquétipo dela, eu fui recebendo orientações, estratégias de como fazer o meu caminho ali empreendendo, trabalhar de home office, ter uma liberdade geográfica. E também expandir a minha carreira, que foi algo que veio acontecendo junto com essa construção de empreender, né? Então, eu não tenho só um projeto, né? Então, ela foi abrindo esse leque de opções e me estimulando, me desenvolvendo no caminho. A energia de Cleópatra traz esse fogo, essa vontade de fazer acontecer. Ela construiu seu império e salvou o Egito da pobreza, então ela é uma mulher visionária. Ela é uma mulher, inclusive, que empoderava todas as mulheres da sua civilização. Então ali eu comecei a crescer, a minha carreira começou a alcançar lugares grandes, eu comecei a ter essa liberdade geográfica, poder trabalhar nos meus horários, atender as pessoas que eu podia ali naquele momento, realmente ser a dona da minha agenda completamente, do meu tempo. E com certeza, gente, a energia de Cleópatra me influenciou, me trouxe essa visão, né? E até hoje, sempre que eu tô precisando de ajuda em algo, de alguma estratégia, eu me conecto com Cleópatra para receber as orientações. Às vezes, nesses anos que passaram, como são 3 anos, né, com o arquétipo dela, tem momentos em que eu tô mais distante, tem momentos que eu tô mais próxima. Então, nos momentos que eu tô bem próxima do arquétipo, nossa, gente, eu recebo assim muita orientação mesmo de mudança, de transformação. Eu sou uma pessoa muito coração. Eu tenho, às vezes, muito assim, essa coisa da intensidade, da emoção. E Cleópatra, ela trouxe para mim mais pé no chão, o firmamento, de tipo assim, calma, você não precisa ser tão boazinha, você não precisa ficar fazendo tudo pelos outros, e você pode fazer por você também, né? Então ela foi me ensinando, me empoderando mesmo, aprender a dizer não, saber cuidar mais de mim, entender o que que é o melhor para mim, né? Mas claro, eu crescendo, eu ajudando todos que estão à minha volta. Esse suporte de Cleópatra me fez também aprender a ser mais ambiciosa, porque eu não tinha muito essa coisa da ambição. Eu tenho até duas amigas que elas sempre falam pra mim que eu precisava ser mais ambiciosa, mas no sentido positivo, né, gente? Mas Cleópatra tem me ajudado muito nisso, sabe? A ter mais ambição nas coisas. Tanto que nesse período que eu ativei o arquétipo,
Eu morava num bairro que era longe da praia, e eu sou completamente apaixonada por praia. E naquele período que eu estava empreendendo, tudo, eu coloquei como meta, né, de morar no bairro, no meu bairro preferido da cidade e morar perto da praia, né, ao ponto de poder ir caminhando para a praia. Então, depois desse arquétipo, eu consegui manifestar, né, eu consegui acessar essa realidade, porque ela me deu esse firmamento de ir lá, conseguir manifestar, trabalhar por isso e conseguir, né? Então, com Cleópatra não tem não dar certo, é a decisão de vai dar certo e acabou. E eu lembro que eu fiquei questão assim de um ano, demorou um ano para eu conseguir manifestar, né, esse sonho de morar pertinho da praia, então eu mudei de bairro. Foi acho que em torno de um ano. Mas foi algo assim muito grandioso, muito valioso para mim, porque era algo que minha alma queria, né? Então, tem muitas essas coisas assim da gente entender o que é da nossa alma e o que é do nosso ego, né? Porque não adianta se você tá querendo realizar os desejos só do seu ego e ativar um arquétipo para isso, né? Você tem que colocar essa energia em algo que vai elevar você, algo que vai nutrir a sua alma e não seu ego. Outro aprendizado que eu tive com Cleópatra foi aprender a receber. Receber presente, receber amor, receber carinho, receber, sabe? Porque naturalmente, na numerologia, eu já sou o número 3, é a imperatriz, ela é muito aquela coisa de, né, mãe, doar, fazer. E Cleópatra, ela me ajudou a me colocar num lugar de receber, né? Também receber. Parar de só doar, doar, deixar espaço para receber. Então teve uma vez, até assim para vocês entenderem como que é essa comunicação do arquétipo com a gente, teve uma situação recente até, que eu tava numa loja com uma pessoa que eu gosto muito, que eu amo muito, e ele queria me dar um presente e eu não queria aceitar. Eu tava resistindo. E aí, gente, naquele momento eu recebi de Cleópatra. Ela me enviou uma orientação. Nesse momento, como que acontece? Eu recebo um insight e eu vejo a imagem de onde que tá vindo esse insight, quando é do arquétipo, né? Porque a gente recebe muitos insights que às vezes a gente não sabe de onde vem. Às vezes a gente só sabe que é de algum mentor espiritual, né? Mas no caso do arquétipo com Cleópatra, eu recebo o insight e eu sei de onde está vindo, eu sei que é dela. E aí naquele dia ela me enviou falando assim: agora você vai trabalhar o seu merecimento. E aí eu tava resistindo de receber o presente porque eu tava achando um pouco caro. Então eu parei, respirei, recebi o insight e falei: tudo bem, é isso. Eu recebo, eu mereço. Então eu fui afirmando, né, o meu merecimento ali e recebi. Então eu vejo que ela trabalha muito essas coisas de crenças de escassez, crenças de você ficar se colocando em lugares pequenos, né? Ela te traz um olhar muito amplo para você atingir mesmo o topo, né? Para você crescer e para você ter do seu lado pessoas que também têm a mesma visão de crescimento, pessoas que miram no topo da pirâmide, sabe? E não pessoas que se acomodam com realidades que não fazem bem a elas, que são muitos aprendizados que eu tenho com Cleópatra diariamente, gente, porque como é um arquétipo fixo, então tá sempre acontecendo movimentos em que eu tô recebendo orientações de Cleópatra. O clã das sacerdotisas, por exemplo, é algo que nasceu, é um projeto que tem um ano, é recente, essa comunidade maravilhosa de mulheres que eu tenho essa missão de nutrir essa conexão com o sagrado feminino e lembrá-las de nutrir a conexão com vocês mesmas, né? Esse lugar de amor próprio, de olhar com mais carinho para você, de se acolher, de se conhecer, de se empoderar. Isso vem de Cleópatra também, né? Então, o arquétipo da Cleópatra na minha vida me conectou muito com esse movimento com as mulheres, esse movimento de passar para mais mulheres o que vem transformando a minha vida. Eu sou muito grata por todas as coisas lindas que eu consigo acessar através desse arquétipo, dessa frequência. E claro que a minha conexão com Isis, né, a deusa Isis, a grande mãe divina, foi também a partir de Cleópatra. Depois que eu ativei o arquétipo de Cleópatra, tudo foi se revelando para mim, inclusive os mentores espirituais egípcios. E aí logo depois eu fiz uma iniciação na energia de Shambhala multidimensional.
Inclusive, gente, eu trouxe esse curso para dentro da comunidade. A gente vai realizar no dia 10 e 11 de novembro com a terapeuta que me formou, a Bruna. Esse curso, ele tem nutrido muito a minha conexão com os meus mentores espirituais e com o arquétipo de Cleópatra, que também é uma mentora espiritual na minha vida. Eu me aproximei mais da egrégora egípcia, né? E lá no curso eu recebi código deles, eu pude entender que está tudo conectado, né? Então, na minha cerimônia de ayahuasca, minha primeira cerimônia de ayahuasca, eu me vi no Egito, saindo de um templo. Então, depois eu fui entendendo que a minha conexão com Cleópatra lá atrás, ela já tinha uma conexão com todas as outras coisas que iriam vir na frente, né? É algo de outras vidas até, é algo ancestral. Então, a gente tem que saber ler essa energia de tipo, eu tô indo para esse arquétipo, porque eu tô sentindo na minha alma um chamado, uma conexão, uma lembrança, uma sensação familiar, ou eu tô indo porque o meu ego tá querendo descobrir coisas, tá querendo experimentar coisas novas no sentido de curiosidade, sabe? A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque o arquétipo é uma energia que não se brinca, né? É muito sério, é uma energia divina, é uma energia muito forte. Então, se a gente não tá firme ali, preparado para lidar com aquela energia, a gente pode se perder, né? Então, a consciência sobre a intenção, ela é assim, ó, primordial. Eu sou muito grata mesmo, assim, por todas essas transformações. Se eu lembrar de mais coisas, eu vou trazer num próximo vídeo, posso fazer a parte 2, porque são 3 anos vivendo muitas transformações com Cleópatra. E eu sou muito grata, por isso que hoje eu senti que era o momento de falar um pouco sobre isso, né? Trazer essa consciência para você, que nós estamos amparadas, nós não estamos aqui desamparadas, né? É a nossa escolha buscar esse suporte, é a nossa escolha se interessar por estudos elevados que vão nutrir a nossa energia, que vai fazer a gente alcançar um novo nível de consciência, né? E de manifestação também. E eu finalizo esse vídeo falando de um último ensinamento que ficou muito marcado dentro do meu coração desde que Cleópatra chegou na minha vida. Ela me ensinou que a gente não constrói um império se traindo. Então, a primeira coisa que a gente faz é se escolher, ouvir a nossa essência, ouvir a nossa voz interior, colocar a nossa verdade no mundo. É assim que a gente vai construir o nosso império, sendo leal a nós mesmas. E é essa a minha missão aqui também, no Clã das Sacerdotisas, te lembrar de ser leal a você mesmo. Eu espero que esse vídeo tenha feito bem para o seu coração, tenha despertado insights. Compartilhe comigo aqui nos comentários se alguma coisa ressoou. E se você quer acompanhar a jornada do Clã das Sacerdotisas, se inscreve aqui também, entra no grupo da comunidade, vem caminhar junto com a gente. Um beijo no coração, Deus, eu te vejo no próximo vídeo.